Olá, boa noite. Oi! Vai. Bom, então a gente vai falar hoje sobre a saúde mental, principalmente nos casos em que ocorreram abusos sexuais, né? Eu acho importante falar que a importância do psiquiatra não só para as vítimas, mas como para as famílias também, porque isso gera um impacto na família inteira, né? A gente acabou não mencionando isso, né, Mi, na outra live. A gente focou só nas vítimas, então eu acho importante a gente mencionar sobre isso. Bom, para quem ainda não conhece a minha história, eu vou falar brevemente aqui, rapidinho. Eu fui abusada pelo meu pai quando eu tinha entre meus 13 e 14 anos. É isso que eu me lembro, porque eu não me lembro muito da minha infância, tá? E eu carreguei comigo, não contei para ninguém, carreguei comigo por muitos anos, apresentei alguns sinais, minha mãe achou que fosse sintoma da adolescência, rebeldia, etc. Me levou a psiquiatras, a psicólogos e comecei a fazer tratamento, mas nunca abri nem para eles o que eu tinha sofrido, né? Por vergonha, por medo, constrangimento e etc, né? Que só quem passa sabe. Eu vou comentar aqui e depois eu vou deixar a doutora Milene se apresentar. Eu já fiz tratamento com vários remédios, vários psiquiatras, e é uma mensagem assim que a gente vai tentar passar aqui, a doutora Mirella vai tentar explicar que não é o primeiro remédio que vai te ajudar também com isso, né? Mia, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, com que você trabalha. Bom, eu sou Mirelle, eu sou médica psiquiatra, eu me formei em Marília, na Universidade de Marília. Depois eu fui fazer residência em Presidente Prudente e quando eu terminei a residência eu vim trabalhar num hospital na cidade de Itapira, um hospital de internação psiquiátrica de alta complexidade. E depois eu acabei ficando em Campinas, né? Eu saí do hospital e eu tinha consultório em Campinas e me estabeleci aqui e acabei ficando na cidade. Então, eu estou na região desde 2013, onde atualmente eu atuo como médica psiquiatra. Apesar de não ser especialista em infância e adolescência, eu tenho bastante experiência com essa questão do abuso, porque as pessoas já vêm adultas procurar ajuda, e muitas das vezes quando elas recorrem a um tratamento psiquiátrico. Então, eu acabo tendo esse contato com as vítimas por conta disso também. Sim. E é muito importante, né, Mi, essa procura, essa busca, porque as pessoas ainda têm muito preconceito com procurar um psiquiatra, né? Eu ouço muito que qual é o meu problema, se eu tenho algum outro tipo de problema, que as pessoas acham que para procurar um psiquiatra precisa ter um problema hiper grave, né? Eu queria que você comentasse um preconceito, dessa resistência, o que gera, né, nas pessoas, porque isso acaba afastando as pessoas de procurar ajuda, né? Até mesmo a família, às vezes, acaba por não procurar ajuda para o próprio filho ou para o próprio parente, com esse receio do preconceito, né? Apesar da gente estar já em 2020, né, onde tudo se modernizou, hoje em dia qualquer coisa é bullying, qualquer coisa a gente está sendo preconceituoso, existe um preconceito velado a respeito da saúde mental, onde as pessoas dizem não ser preconceituosas, mas na hora que acontece na prática com elas essa necessidade de procurar ajuda, as pessoas relutam e escondem muitas vezes que estão fazendo esse acompanhamento ou que estão em busca de um profissional que possa lhe acompanhar. Então eu vejo isso tem sido assim
a gente luta para que seja uma coisa menor hoje em dia, mas ainda acontece muito. As pessoas têm um estigma com relação à psiquiatria, porque existe culturalmente aquela associação de que psiquiatra é médico de louco, e por isso muitas pessoas acabam deixando de procurar por medo de ser taxada, de ser julgada, de ser criticada, né? Ou até mesmo de receber esse rótulo, né? De doente mental, ou de louco, ou de qualquer coisa desse tipo. Eu percebo que existe um desrespeito com relação aos transtornos mentais, porque as pessoas precisam dessa ajuda para poder retomar sua qualidade de vida, a sua produtividade, a sua autonomia, e muitas vezes elas ficam empacadas nisso aí, por medo do que os outros vão pensar, ou às vezes nem é só a questão da família, né? Isso acontece no ambiente de trabalho, as pessoas falam que estão fazendo um acompanhamento, são criticados, né? Vira e mexe, a gente escuta piadas a respeito de afastar pessoas e usar CID, né? O CID é um código que a gente usa para classificar as doenças, usar um CID psiquiátrico. Então, eu tenho, até hoje, eu tenho experiência assim, de ver pessoas que buscam ajuda e pedem para a gente não colocar o CID da doença mental para que não tenha nenhum prejuízo, nenhuma retaliação no trabalho, ou para que a família não descubra, ou coisas do tipo. Então, a gente quer ser tão moderno para algumas coisas e às vezes tão retrógrado para outras que não me entra na cabeça como que a gente está em 2020 e as pessoas ainda mantêm esse estigma a respeito da saúde mental. Sim. Eu queria que você comentasse também qual é a importância de um psiquiatra, assim, o que a pessoa, o que leva a pessoa a pensar que precisa de um psiquiatra. Quais são os sintomas apresentados, né? Não só no abuso, mas como eu queria agora abranger um todo, né? Já que a gente está falando de saúde mental, eu acho importante a gente abranger um todo, né? O que pode acontecer em mim que eu posso sentir a necessidade de procurar um profissional psiquiatra, né? Eu acho que o que determina se a gente precisa ou não estar em acompanhamento, se a gente precisa ou não desse profissional, é a questão do sofrimento. Quando a gente percebe que a nossa vida já não flui com a mesma naturalidade, que muitas vezes a gente precisa de um esforço para fazer, para manter a rotina que antes era uma rotina básica, corriqueira, que a gente conseguia dar conta, e que as coisas estão ficando pesadas, que existe um sofrimento que está me trazendo prejuízo em diferentes esferas da minha vida, esse é o momento de procurar ajuda. O que determina se a pessoa precisa ou não de tratamento é o grau de sofrimento que ela apresenta. Algumas pessoas têm uma capacidade de se adaptar e de tentar resolver os problemas de uma maneira mais simplificada, e outras, um pequeno problema, traz muito desconforto. Então, não é um probleminha ou um problemão que vai determinar, é como a pessoa lida com essa questão do problema, ou da situação, ou do trauma, ou de qualquer dificuldade que ela esteja enfrentando. Ou como ela enfrenta é que determina se ela precisa ou não desse acompanhamento. Tá. Você não acha que esse se adaptar, né? Eu falo assim por mim, porque eu tenho muita resistência a tomar remédios. Então, eu, por muito tempo, me adaptei, né? E fui empurrando com a barriga, achando que estava tudo bem. E fui sobrevivendo, né? Digamos assim. E me acostumando com os sintomas, com as sequelas, né? Uhum. No período da minha vida, eu percebi que isso cresceu tanto que parece que ficou até pior para ser tratado, né? Porque você começa a ter várias sequelas, uma em cima da outra, né? Porque você carrega Uhum. e aí parece que vai ficando cada vez maior. Então, qual a Mas importância do remédio, né? Nesses casos, desde o princípio? O que leva a gente a saber se precisa tomar remédio ou se dá realmente para levar adiante, para se assim? adaptar, você está querendo me dizer? A questão da adaptação, talvez eu não tenha sido feliz na minha colocação, mas a questão da adaptação é assim, não é que eu vou me adaptar a qualquer situação que eu passar. A questão é que, assim, às vezes a gente se adapta de uma maneira disfuncional, né? E isso traz sofrimento também. Eu me adaptar a uma coisa que não é bom para mim, que traz sofrimento para minha saúde, que traz prejuízo para mim no dia a dia,
não é uma boa adaptação. E isso também acontece, né? Tanto uma adaptação de uma forma melhor, né? Você resolve aquilo e se adapta à sua nova condição, quanto você se adapta àquela condição ruim, que é o que acontece muitas vezes na questão do abuso, que a pessoa é vítima, ela não se manifesta, ela está condicionada àquela situação de vítima e ela acaba sendo abusada várias vezes. Como eu vou saber se a pessoa precisa ou não de medicação? Isso, o profissional que está apto, né, que está treinado, que foi ensinado a fazer essa avaliação, ele vai fazer uma avaliação super criteriosa, de maneira individual, onde ele vai avaliar não só a condição do paciente, né, da pessoa que está ali procurando ajuda naquele momento, mas toda a condição no meio onde ela está inserida, porque não adianta você tratar a pessoa e devolver ela para um ambiente adoecido. Então, muitas vezes, a gente coloca a medicação para que esse processo de cura do trauma, junto com a psicoterapia, com o acompanhamento, né? A psicoterapia é feita com psicólogo, na maioria das vezes, junto com a psicoterapia, né? Somado a outras questões, outros pilares que podem fazer parte da vida de uma pessoa, né? Como, por exemplo, o suporte espiritual, o suporte psicoterápico, a questão da atividade física. Somado a todos esses pilares, a gente vê se a pessoa ainda assim tem apresentado dificuldade para poder lidar com aquela situação. E se aquilo ainda está trazendo algum tipo de sofrimento para ela. Então, a pessoa se adapta, muitas vezes, àquela condição, mas tendo o respaldo da medicação, que traz o alívio da angústia, o alívio da dor, o alívio da insônia, o alívio da mudança nos padrões de humor, na mudança do padrão de apetite. Então, a medicação ela vem para corrigir um funcionamento fora do estado fisiológico, que é o estado normal do nosso corpo, e a partir daí a pessoa ter condições de retomar a vida dela, seja no trabalho, seja em casa, seja no convívio com a família, independente da situação que isso aconteça, entendeu? Eu queria que você comentasse, então, já que você falou desses pilares, né? Como é que eu posso colocar? Essa importância do remédio, né? Não só em casos de depressão, mas tem casos de transtorno bipolar, tem crise de ansiedade, ataque de pânico, né? E esses remédios são, como você disse, para normalizar isso, porque nosso sistema ali está desregulado, né? E o remédio vem lá. Eu achei importante você mencionar esses pilares, né? E como na outra nossa live a gente fez, eu queria que você comentasse de novo, para que ficasse salvo dessa vez, a importância do tratamento em conjunto com o psiquiatra, né? Essa comunicação entre o terapeuta e o médico psiquiatra, né? O que a gente costuma dizer é que assim, é um tratamento multidisciplinar. Se você pensar não só na questão do abuso, mas em qualquer trauma que a pessoa viva, né? Vamos supor, a pessoa tenha, sei lá, sofra um acidente. E a partir daí ela tem uma dificuldade para deambular, ela tem uma dificuldade para se locomover ou para ser independente. Ela vai precisar fazer um tratamento multidisciplinar. Não só com um psiquiatra para dar um suporte na questão das emoções, mas vai precisar de um psicólogo para poder estar acompanhando ela nas angústias do dia a dia, ajudando a criar estratégias de como poder lidar melhor com aquela nova condição. Aí tem os outros profissionais da área de saúde que muitas vezes estão englobados em um tratamento, que pode ser desde uma fonoaudióloga, um fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional. Então, existem diferentes profissionais que podem estar inseridos nesse contexto da reabilitação da pessoa. No caso da reabilitação psicológica, geralmente é o psiquiatra em conjunto com o psicólogo. Então, é uma parceria que precisa existir, eles precisam falar a mesma língua, porque não adianta, por exemplo, eu estar tratando uma pessoa, eu chegar e falar, olha, Andressa, para você precisa tomar o remédio no período da noite, você vai fazer dessa maneira, porque isso vai te ajudar de tal forma, eu te conheço, eu faço uma anamnese detalhada com você, eu te passo uma orientação. Aí você chega para fazer uma terapia, a psicóloga vai falar, ah, não, mas eu tenho uma paciente que ela toma esse remédio no período da manhã. E aí o paciente, ao invés de se sentir seguro com aquela informação que foi dada, pensando individualmente para o caso dele, vai falar, puxa, peraí, minha psicóloga, que eu convivo com ela toda semana,
né, que me conhece. Às vezes a gente tem a impressão que a psicóloga até conhece mais do que o psiquiatra, porque ela está ali com você toda semana. Falou isso e a minha psiquiatra falou outra coisa, com quem eu acredito? Então, quando as pessoas falam a mesma língua, elas constroem caminhos na mesma direção, com o mesmo objetivo, que é sempre focar na saúde do paciente, restabelecer a saúde daquela pessoa que está em sofrimento, restabelecer a qualidade de vida dela, a autonomia dela. E a partir do momento em que eu tenho um aliado para isso, que muitas vezes não é só o psicólogo, mas muitas vezes eu, pelo menos, trabalho dessa maneira, eu costumo envolver a família nisso aí, porque eu acho que a gente tem que pensar como um todo, aquilo que eu falei de não devolver a pessoa para um ambiente adoecido, você olhar também qual é a responsabilidade das pessoas que estão inseridas naquele contexto. E você chamar todo mundo para essa responsabilidade é você dividir essa função, né, de tentar cada um fazer a sua parte para que aquela pessoa possa também ter a responsabilidade dela e se comprometer com o tratamento e poder, a partir daí, melhorar. Agora, se as pessoas falam linguagens diferentes, esquece. É como se fosse um cabo de guerra. São pessoas puxando, tracionando uma corda para uma direção contrária. E a hora que estoura, estoura no paciente. Né? O maior prejudicado com isso tudo é a pessoa que está ali, que ela está precisando de um alívio, de um acolhimento, ela está precisando de cuidado, ela está precisando poder falar e sentir segurança, ela está precisando. Ela tá ali, ela está numa condição onde ela está rendida. Ela pega a vida dela e fala: olha, eu vim porque eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como lidar com isso. Então, ela se coloca na mão daqueles profissionais. Então, se você não tiver essa segurança, onde você chega e você sabe que a sua vida pode estar desmoronando, mas você sabe que ali tem alguém interessado em ouvir a sua história, entender o que está acontecendo e tentar, junto com você, criar uma estratégia, planejar um caminho para que isso possa, de alguma maneira, ser resolvido, não faz sentido nenhum. A pessoa vai ficar vai ficar um barco à deriva, ela vai estar ali. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam desistindo, né, do tratamento, porque ela não sente segurança nos profissionais. Então, o psicólogo, ele vai dar esse suporte psicoterápico, ele não tem orientação e nem capacitação para interferir na conduta do médico em termos de medicação, mas ele tem, por exemplo, autonomia para poder entrar em contato com o médico que está cuidando daquela pessoa e falar: olha, fulano esteve aqui hoje na sessão de terapia e eu percebi que ele está sonolento durante o dia. Eu tenho medo porque isso pode atrapalhar, porque ela dirige, né? Porque ela cuida das crianças ou qualquer coisa do tipo. Eu vou falar: opa, peraí, então eu vou entrar em contato e vou tentar adiantar minha consulta para a gente ver se a medicação está trazendo esse efeito colateral que ela percebeu. Porque às vezes uma pessoa de fora percebe e o paciente está ali achando que é normal, está ali, né, naquela fase de adaptação e sem entender se é do remédio, se não é, se está sem dormir à noite, por isso que está sonolento no outro dia. Então, o psicólogo, geralmente, ele acompanha essa pessoa com a frequência maior. Então, muitas vezes, é eles que vão dar esse feedback para o psiquiatra e aí a gente poder tomar uma providência a respeito daquilo que a pessoa está vivenciando naquele momento. Sim. Na minha experiência, quando eu tratava com psicólogo e psiquiatra, né? Porque o psicólogo a gente vai... Eu cheguei aí 2 vezes por semana, né? E psiquiatra é uma vez ao mês, né? Ou 40 dias, às vezes, né? Então, o psicólogo sempre anota algumas coisas, a gente sempre está falando com ele. Então, quando a gente chega no psiquiatra, por ter esse espaço de tempo maior, às vezes acaba esquecendo de mencionar algumas coisas que o próprio psicólogo faz as anotações. Então, Sim. na minha experiência, o que o psicólogo fazia, né? Ele enviava uma cartinha para que eu entregasse ao psiquiatra, né? O que tinha, eu não sabia porque era lacrado, tinha que ir lacrado até o psiquiatra, né? Mas essa comunicação entre profissionais eu acho super importante, né? Porque, e também não é só procurar o psiquiatra, né? Não é só o remédio que vai ajudar, né, Mi? Como você falou, existem vários pilares. O remédio é um deles, né? o remédio vai estimular a produção do que está faltando
no seu cérebro, né? Que é o cérebro que acaba administrando todas essas produções de hormônios, né? E o remédio entra para isso. Mas eu costumo dizer para minha mãe que tomar remédio só e não adianta nada, né? Porque o remédio não é milagroso. Se você toma um remédio para dor de cabeça e ainda continua ali naquele ambiente que tá barulho, que tá, não vai, né? A gente tem que Uhum. a, a saber quais são as funções de cada coisa, né? Eu queria saber de você também qual a sua percepção com pacientes que vão te procurar que sofrem abusos, né? Quais são as reais, as maiores causas, né, que levam, que geram essas pessoas a procurar um psiquiatra, né? Como Bom, eu você, acho que são. Pode perguntar. como que você pode ajudar com isso? Você, como psiquiatra, pode ajudar com isso? Eu acho que o psiquiatra entra na hora que ele entende que existe o adoecimento da saúde mental. Ele entra para ajudar no sentido de entender como aquilo pode ser resolvido, e trazer alívio dessa angústia, trazer alívio desse sofrimento. Então, o que que eu percebo na prática? Os pacientes, muitas vezes, que sofrem abuso, eles vêm com queixas de ansiedade, alguns com dificuldade para dormir. Porque, olha que interessante, vou te dar alguns exemplos para você poder entender mais na prática. O paciente chega e fala: Olha, eu não durmo há tantos anos. E aí você vai tentar entender o que acontecia. Era uma pessoa que era abusada no período da noite. Então ela tem medo de dormir. É como se todas as vezes que ela fosse dormir, ela mentalmente ela fizesse uma leitura de que ela correria um risco de poder ser abusada, mesmo que ela não tenha mais nenhum risco e ela não viva uma situação parecida com a da época em que ela foi abusada. A pessoa pode ficar muito ansiosa, é comum transtornos de alimentação, ou uma compulsão, ou uma distorção da imagem corporal, onde a pessoa pode ter uma anorexia. A pessoa, muitas vezes, os transtornos alimentares, eles são bem comuns, por quê? À medida que o paciente desenvolve um transtorno alimentar e ele tem uma alteração do padrão físico dele, às vezes a menina fica tão emagrecida que aquilo é um jeito de não chamar a atenção, através da sexualidade natural da mulher, né? Das formas, da sensualidade normal de uma mulher. Então a pessoa acaba desenvolvendo esses transtornos. A depressão, bem comum, óbvio, né? A pessoa não consegue elaborar aquele trauma, não consegue perdoar o abusador, não consegue se perdoar por ter achado que aquilo pudesse de alguma forma ser sua responsabilidade. Então tem a ansiedade, a depressão, os transtornos alimentares, a insônia, o estresse pós-traumático, entre outras doenças que podem acontecer e que podem gerar uma série de prejuízos na vida da pessoa, né? Não necessariamente a gente precisa ter uma doença específica para isso. Só o próprio trauma do abuso já é um trauma significativo para que ela possa, de fato, adoecer. E aí, a partir daí, outras coisas se agravarem mediante aquele sofrimento pré-existente. Então, eu já tenho uma coisa que me feriu, talvez aquilo não tenha sido trabalhado, não tenha sido abordado, eu guardei as 7 chaves e ninguém sabe, e eu tenho vergonha, eu não quero expor isso para ninguém, mas lá na frente acontece uma situação onde a pessoa vê o filho passando pela mesma situação, e aí a pessoa vem tudo aquilo à tona. Porque ela pensa, pô, peraí, aconteceu comigo e eu não fiz nada e aconteceu com meu filho. Então eu sou culpada por ter acontecido comigo e por ter acontecido com meu filho. Então, são uma série de coisas que podem acontecer com a pessoa que sofre esse trauma que pode causar danos irreparáveis. E, assim, o mais grave que a gente observa é quando a pessoa não vê uma expectativa de ter um alívio daquele sofrimento, daquela angústia, aquilo atormenta ela por anos e anos, que é quando a pessoa chega no ápice do sofrimento que ela acha que não vale mais a pena viver. E a partir daí a gente tem que lidar com as tentativas de suicídio, né, com os comportamentos de automutilação, onde as pessoas muitas vezes se cortam, não na intenção de se matar com esses cortes, alguns sim, mas outros na intenção de sentir, através da dor do corte, sentir o alívio daquilo que está gerando sofrimento na alma dela, né? E aí entra também a questão dos transtornos de personalidade, onde as pessoas podem ter comportamentos mais impulsivos,
comportamentos, transtornos de compulsão sexual, né? Muitas vezes se colocando em situação de risco, tendo relações desprotegidas, se envolvendo de maneira assim, até promíscua. Então, são inúmeros os transtornos que podem acontecer Ou, que levam uma perda da funcionalidade da vida do indivíduo que passou por aquilo. ou até nem querendo ter relação mais com ninguém, né? Exato. Sem contar isso aí, né? A questão um dos grandes prejuízos, eu diria que é na continuação da própria vida com relação a se relacionar com outras pessoas. Porque eu passei por aquela situação, geralmente a figura do abusador, ele não tem um estereótipo, mas geralmente acontece mais na figura masculina. Então eu tenho um receio, eu tenho um pé atrás com a figura masculina. E aí também podem surgir o interesse de não me relacionar com a pessoa do mesmo sexo, né? Podendo optar por um relacionamento homossexual, né? Homoafetivo, por conta disso, porque eu tenho aquela figura masculina me fez tão mal, que eu não estou disposto a passar, não estou disposta a passar por isso novamente. Então, é uma infinidade de coisas que podem acontecer, como se fosse um efeito dominó, né? Eu falo que o abuso ele nunca fica só no abuso, outras consequências acontecem. é, por coincidência, uma mãe veio me procurar agora há pouco no meu Instagram, dizendo que ouviu falar de mim, do trabalho que eu tenho feito na nossa rede de apoio, no nosso grupo, né? E ela me procurou falando que a filha tinha apresentado, estava apresentando brincadeiras muito sexuais, sabe? Uhum. E com 4, 5 anos, acho que a menina tinha. E eu acho interessante, às vezes, você comentar aqui com a gente qual o sinal de alerta, né? Que os pais têm que ficar. Quais são os sinais que a criança ou o jovem apresenta, assim, para os próprios pais, mesmo sem a criança saber se manifestar, para os próprios pais ficarem atentos, né, a alguns sintomas que a criança, além desses que você mencionou, que são os transtornos, né? Se você sabe dizer, assim, quais são os sintomas nas crianças, né? Apesar de você não estar na área de tratar a criança. Quais os sinais, né, que a gente tem que se atentar? Eu acho que assim, o maior indício que a gente pode ficar atento, que pode servir como sinal de alerta, são as mudanças de comportamento. Uma mãe que convive com o filho, um pai que convive com o filho, ele começa a entender o funcionamento da criança, ele começa a entender o olhar da criança, ele começa a entender as formas dela reagir. Se de repente uma criança que não tem o hábito, não tem o costume de fazer aquilo, ela começa a se portar daquela maneira, opa, peraí, o que aconteceu? Onde é que meu filho está aprendendo isso? Por que meu filho está reagindo dessa maneira? Por que meu filho está mais quieto, mais introvertido, mais isolado? O que está acontecendo? O que está deixando ele angustiado? O que está deixando ele preocupado? Pode não ser o abuso, pode ser uma simples chateação ou qualquer coisa, né, de criança. Mas é uma coisa que a gente tem que se atentar. Na adolescência, às vezes né, adolescente começa a ficar mais rebelde, começa a ficar agressivo, começa a ficar intolerante, começa a querer ter vários tipos de relacionamento. Então, eu acho que tudo que sai fora daquele padrão natural, que a pessoa que convive está habituada a ver o outro fazendo, e de repente ela fala, opa, peraí, eu nunca vi ela tá agindo dessa forma. Eu acho que isso aí já é um sinal de alerta para a gente começar, no mínimo, a ficar atento. Se não quer abordar naquele momento porque não tem certeza de que está acontecendo algo, no mínimo observar com quem que está andando, observar onde está indo, os lugares que tem frequentado, né, as pessoas com quem tem convivido nesses lugares. Então, acho que tudo isso serve para a gente redobrar nossa atenção na hora de se atentar a situações simples, né? Coisas do cotidiano, porque nem sempre, aliás, muito pelo contrário, na maioria das vezes,
o abusador está muito mais próximo do que a gente pensa, nem sempre é uma pessoa distante. Então, eu acho que esses seriam os indicativos de que a gente precisa ficar esperto aí que pode estar acontecendo alguma coisa. Tá. Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre o receio que as pessoas têm, né, de acabar se viciando em remédios e não querendo tomar por causa disso, né? Hoje em Contasse dia é bem comum. tratamento, né? Tem tratamento. Desculpa, Zirei, cortou aqui. E comentasse também que sobre cada tipo de tratamento, né? Sobre cada. Porque às vezes a gente não vai encontrar o remédio na primeira vez, né? Que nem a gente falou na outra live, que a pessoa tem que ter um pouco de paciência, né? Eu queria que você comentasse. A escolha da medicação é uma coisa bem individualizada. Por isso que muitas vezes a gente escuta falando, ah, o meu vizinho toma, será que eu posso tomar isso também? Não, você precisa conversar com o profissional que te acompanha, ele precisa entender não só a sua história, mas o seu histórico familiar, né? Os seus antecedentes pessoais, se você tem alergia a alguma coisa, algum componente, alguma medicação ou alguma outra substância, se existe o uso de substâncias ilícitas, se existe o uso de álcool, se existe o uso de tabaco, se já fez alguma cirurgia, se tem alguma complicação na parte clínica, né, se tem alguma doença, se faz uso de alguma medicação para tratamento clínico, problema na tireoide, diabetes, pressão alta, se na família teve algum caso de transtorno mental ou de alguma outra doença, câncer, acidente vascular encefálico, entre outras doenças que podem ter acontecido, que vão dar um norte para o psiquiatra para ele poder definir qual é a classe de medicação mais indicada para aquele paciente. Porque, por exemplo, se uma pessoa chega lá, ela está deprimida, existem inúmeros antidepressivos. Eu preciso ver se a dificuldade é porque ela está deprimida, ganhou peso, não está dormindo, ou se ela está deprimida, perdeu muito peso e está dormindo demais. Então, isso muda. Cada antidepressivo ele tem uma função, atua em um neurotransmissor diferente. Então, a pessoa vai lá e vai ser feita uma anamnese detalhada a respeito da vida dela, da condição dela. E a partir daí, determinar qual a medicação que vai ser indicada no caso dela. O que as pessoas ficam preocupadas? Ah, mas eu vou tomar esse remédio pro resto da vida? Gente, quando é que é o resto da vida que eu não sei? Sempre me pergunto isso, porque assim, ah, mas quanto tempo eu vou tomar? O tempo necessário para você ficar bem e se manter bem. Ah, mas eu vou tomar para sempre? Não, para sempre não, porque eu também não sei quando que é o para sempre. Mas a gente estima aí, por exemplo, eu pelo menos, e eu vejo alguns professores que eu assisto aulas até hoje, falando que assim, o ideal é o quê? Se a pessoa está num primeiro episódio, numa primeira situação onde ela procura o psiquiatra e ela precisa de tratamento, geralmente pelo menos um ano de tratamento. Um ano estando estável para pensar na retirada da medicação. Isso se ela tiver com um bom suporte psicoterápico, se tiver alinhado essa questão do tratamento e do cuidado, tanto da saúde mental quanto da parte física. É isso. Eu tive 2 ou 3 episódios, né? 2 ou 3 episódios, a gente já vai pensar em 3 anos, a 5 anos de tratamento. Ah, eu tive vários episódios ao longo da minha vida. Muito provavelmente pode ser que você tome medicação por muito mais tempo. Então, o que determina... Ah, mas então quer dizer que eu nunca vou ficar sem medicação? Não, pode ser que você fique sem medicação, que você passe 10 anos sem medicação e lá na frente, sei lá, você sofra um assalto ou você tenha um trauma, você passe por um processo de luto, perca alguém que você acha importante e aí você volta a ter aqueles sintomas. Muito provavelmente vai precisar tomar medicação de novo. Então, assim, é uma coisa tão individualizada, tão específica para aquela pessoa, que eu sempre aconselho, falo, não vai tomar o que o vizinho toma, não vai tomar porque a minha amiga toma, pode ser bom para mim. Não, gente, a gente tem que fazer um plano assim totalmente individualizado. Você vai na nutricionista, se você é uma pessoa que ela quer perder 30 quilos, você quer perder 2, você vai seguir a dieta que é para perder 30 quilos? Não. É uma coisa que a nutricionista ela faz especialmente com carinho para você. No psiquiatra é a mesma coisa. Você vai ter aquela atenção individualizada. E aí, mas eu tenho medo de tomar essa medicação porque eu acho que eu posso ficar dependente.
O uso da medicação, ele é feito com critério, com indicação médica. Um médico não ia passar uma coisa para uma pessoa para prejudicar a vida daquela pessoa. Agora, existem medicações que podem ter um maior potencial de dependência, um maior potencial de causar uma tolerância? Sim. Dentre elas, os famosos ansiolíticos, os calmantes, né? Rivotril, Frontal, diazepam. Essa é a família mais conhecida popularmente por causar algum tipo de dependência. E aí, a partir do momento que a pessoa tem a dependência dessa medicação, a gente tem dois problemas, porque a gente vai ter a doença para tratar e a gente vai ter a dependência de uma medicação para tratar, que também é considerada uma doença. Então, essas medicações são usadas, devem ser usadas por tempo limitado, em situações específicas, assim, sempre visando a retirada o mais breve possível. E, para engano de muitos, né? Eles chamam ansiolíticos, mas o que trata a ansiedade não é eles só aliviam, eles são como se eles fossem um sintomático. Eles aliviam o sintoma momentaneamente, mas o que trata geralmente são os antidepressivos, dependendo da doença, assim, mas nos casos de ansiedade, geralmente são os antidepressivos. Então, eu sempre oriento que não fazer uso da medicação por conta própria ou porque eu escutou alguém falar, sempre procurar um profissional para poder direcionar isso. Não é o psicólogo que faz isso, é o psiquiatra. Ah, mas meu psicólogo me passou um fitoterápico. Tá fazendo errado. O psicólogo não é para passar fitoterápico, não é para passar nenhum remédio, nem fitoterápico. Ele pode sugerir, através de um relatório, encaminhar isso para o médico. Olha, eu percebi tal coisa, né? Será que poderia ser usado um fitoterápico ao invés de usar uma medicação alopática? Então, são algumas alternativas que a gente tem. Mas essa questão de dependência, qualquer coisa que você fizer uso de maneira errada ou de maneira exagerada, você pode ter uma dependência. Até, por exemplo, o próprio doce. Se você come muito doce, quanto mais doce você come, mais doce você vai querer comer. Então, eu acho que tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio. E o equilíbrio nessa hora é: eu não tenho conhecimento nessa causa, não tenho conhecimento nessa área, e eu estou indo atrás de um profissional que vai cuidar disso para mim. Eu tenho que escutar a orientação dele e seguir o que ele está me passando. Eu tava rindo aqui porque eu sou uma dessas pessoas, né? Como você sabe, eu passei muito tempo, assim, fazia tratamento um ano. Ah, tô melhor, vou largar sozinha. Eu largava sozinha, não desmamava, nem nada. Um dia pro outro parava de tomar. Aí passa 6 meses, um ano, começa a sentir aquilo de novo. Aí volta a tomar. Aí eu parei de tomar. Falei, não vou ficar dependente de remédio, né? Ai, não gosto de tomar remédio, isso não é para mim. Eu sei, vou conviver com a dor, né? Porque eu sinto muitas dores generalizadas no corpo, como eu comentei na outra live que a gente fez, né? Procurei vários médicos, nunca se acha nada, então a gente sabe que é por causa de Psicossomático, né? sintomas psicossomáticos. E aí eu comecei a ter muitos problemas de relacionamento, não só com namorados, mas com pessoas. Ai, Andressa, você é muito bruta. Ai, não sei o que lá. Ai, não precisava disso. Ai, agora você é um amor. Agora, sabe, E eu falava assim, mas eu sou assim. Eu sou assim. Não, não é que eu sou assim. Porque quando eu Uhum. médio direitinho, eu sou completamente diferente. Aí que a gente começa a perceber que a gente tem que fazer um tratamento correto, né? Porque muitas pessoas às vezes falam, ai, não vou gastar esse dinheiro por mês para tomar remédio. Ai, é muito tempo de tratamento. Gente, ó, eu sou aqui, prova viva. Tomo remédio desde os 16, não fiz o tratamento correto. E hoje em dia, todas as minhas doses têm que ser super mais altas, porque Uhum. eu não tenho direito, né? Então, se a gente parar com essa ansiedade de querer pensar no futuro e não começar a pensar no presente, né? Fazer um tratamento certo, correto, até um acompanhamento com um profissional bom, né? Porque tem que ser bom, porque os Uhum. mais ruins, que você só chega, cara, você Muitos. tá sentindo. Ah, eu tô sentindo isso, isso e aquilo. Te prescreve qualquer coisa, sabe? Diferente Infelizmente, do acontece. acontece, diferente do profissional que te pega, faz aí a anamnese que você disse, Anamnese. como é que é a anamnese?
que Anamnese. pergunta toda a história. A psiquiatra que eu tô agora fez isso. Eu fiquei assim, gente, eu tô no psiquiatra ou no psicólogo, né? A gente fica, porque depois de em tantos psiquiatras que só te atendem, fazem um atendimento por meia hora no máximo, né? E te É. prescrevem coisa. Então, a mensagem que eu, como paciente, tenho para passar aqui é que procura um profissional bom, porque esse profissional é o profissional que vai te tratar adequadamente, vai saber quais remédios vão fazer efeito para você, vai saber te analisar e com isso você vai ter um tratamento muito melhor com menos tempo, né? Como eu não tive isso, eu tô aqui há 15 anos nessa luta de vai e vem tomando remédio. Então, fica aí a dica que um médico, né? Porque o psiquiatra é um médico, um profissional Uhum. médico tem que te avaliar antes de te dar qualquer remédio, né? Não é uma dica simples, não é simplesmente Uhum. essa toma lá, sei lá, Advil, né? Porque existem vários tipos de vários remédios. E olha uma coisa interessante que você falou, né, dos bons profissionais. Eu me lembro como se fosse ontem de uma aula que eu tive durante a faculdade e a gente tinha um professor que ele era bem duro assim na maneira dele se expressar e ele falou que nem sempre os alunos nota 10 da sala seriam os melhores profissionais. E aí eu comecei a entender que mais do que você ser bom academicamente, você tem que ser bom como ser humano, principalmente dentro da saúde mental. Você tem que buscar ser uma pessoa melhor todos os dias. Você tem que sair da sua zona de conforto e tentar minimamente se colocar na condição daquela pessoa que está ali sofrendo, buscando a sua ajuda, para que você possa tentar sentir o que ela está sentindo. E a partir do momento que você tem contato com isso, você pensar, poxa, peraí, realmente eu preciso fazer algo bom por essa pessoa e para essa pessoa. Então eu acho que o empenho, pelo menos no meu caso, a partir do momento que eu vivencio, a pessoa vai me contando, e eu sou bem detalhista, assim, você falou, nossa, eu tô no psicólogo ou no psiquiatra? Eu tenho pacientes que já perguntam, nossa, mas por que tanta pergunta? É uma investigação isso. E realmente é uma investigação, né? Porque você não vai sair dando tiro para todo quanto é lado, você não vai fazer uma coisa às cegas. É uma vida que está ali. Então, eu acho que o mais importante é você olhar para aquele profissional. Nem sempre vão ser os profissionais mais renomados, ou os profissionais mais caros, ou qualquer coisa do tipo. Mas você olhar para aquele profissional e falar: eu confio nessa pessoa. Se ela está falando isso para mim, é para o meu bem, né? E você saber que se você tiver qualquer situação de apuro, você vai poder falar com essa pessoa e ela vai falar: não, peraí, realmente você não está bem, vamos ver o que a gente pode fazer junto para poder te ajudar. É você saber que você tem uma pessoa com quem você pode contar. É a questão do vínculo. Quando você se vincula àquele profissional, você, muitas vezes, só de você escutar aquilo que ele está trazendo para você durante a consulta, parece que abre sua mente assim e você, nossa, peraí, como é que eu não pensei nisso antes? Tão óbvio, né? Eu precisei escutar isso da doutora, eu precisei escutar isso do meu médico para poder entender que era tão óbvio. E às vezes a gente precisa escutar de alguém que está de fora, que está neutro, que não está ali para julgar, mas que está ali para caminhar junto, né? Então, acho que o bom profissional é esse, é aquele com quem você consegue se vincular e é aquele que se preocupa em fazer o melhor pela sua vida, pela sua saúde. Um profissional humano, né? Isso, é por isso que eu achei tão importante mencionar, assim, a importância. O psiquiatra não é um psicólogo, né? Um psicólogo, Uhum. né? Tem linhas que você chega lá e você fala sozinho e o psicólogo não se manifesta ali num primeiro momento, né? Então, o psiquiatra não é você simplesmente chegar, não é em meia hora que você vai fazer toda essa análise, né, E Mi? nem numa primeira consulta, talvez a gente consegue levantar um hipótese diagnóstico ou conhecer tudo que a gente precisa do paciente para poder estabelecer o melhor tratamento. Às vezes A a gente precisa de 2, 3 consultas para isso. minha psiquiatra de hoje em dia, que é excelente, assim, que eu fiquei em choque, assim, depois de tantos tratamentos ruins que eu tive com o psiquiatra, né? Ela até me passou o celular dela, eu falo com ela no WhatsApp, ela se preocupa, né? E aí, o medicamento que a gente passou agora fez efeito, tá ok? Você tá precisando de alguma coisa? Como que você tá se sentindo? Uhum.
Então, é mais do que simplesmente te passar remédio, é te acompanhar, né? Fazer um acompanhamento. Uhum. E você, como paciente, perceber, começar a perceber e anotar os seus sintomas, o que mudou com a entrada da medicação, né? Uhum. Passar para o profissional também na próxima consulta, né? Porque as consultas com o psiquiatra são mais espaçadas também, né? Então, às vezes, eu falo por mim, né? Eu não lembro de muitas coisas. Eu acabo saindo do consultório, só esqueci de falar. Então, esse Uhum. anúncio é muito importante também, né? Uhum. Vamos abrir aqui para pergunta rapidinho, porque se a gente espaçar muito tempo, a gente vai perder a conexão de novo. Acho que foi bem completo. Você acha que a homossexualidade é culpa de algum trauma mesmo? Eu acho Não, que não acho que seja culpa de algum trauma, mas eu já escutei de algumas pessoas que o fato de ter vivenciado essa experiência fez com que, em algum momento da vida, a curiosidade, o desejo de conhecer algo diferente também pudesse ter relação com aquilo que ela vivenciou. Mas não é uma coisa generalizada, eu estou falando de pessoas específicas que me trouxeram essa informação. Não é culpa de alguma coisa, não, não acho que seja culpa de nada. qualidade, a obsessão sexual, a repulsa, né, que muitos têm, nem A repulsa por aquela figura, aquele trauma me faz com que eu não queira ter que passar por nenhuma situação de risco novamente. E a partir daí, eu vou para um outro caminho onde eu quero simplesmente evitar ter contato com essa figura. E não é aquela figura, aquele homem, fica a figura masculina. Mas isso eu estou falando em termos de experiência prática, de coisas que eu já vivenciei cuidando de pessoas que passaram por isso, né? os Ou que de vão, amigos que me relataram isso também. os que vão para a homossexualidade e os que vão para um caminho tipo freira, vamos dizer assim, né, não querer se envolver com ninguém. Ela comentou porque ela fez a pergunta porque travou ali. Falhou lá, né? Uhum. A Rosinha, eu perguntei o que falar para a criança que ele deve fazer no momento que foi abusada. O que tem que falar Ah, para a criança. não, o que que a criança tem que fazer? Se ela deve sair correndo, se ela deve falar. Gente, cada pai, cada mãe orienta o filho de uma maneira. Cada um tem a sua linguagem com a sua criança, né? Com seus filhos. Não adianta eu querer chegar e falar, quando eu tiver filho, uma linguagem que a Andressa usa com o filho dela, que tem Asperger, né? Então, assim, cada um tem uma linguagem. Eu posso ensinar meu filho a gritar, sair correndo, pedir ajuda, sei lá, pegar alguma coisa na cabeça do cara ou fazer alguma coisa em que ele possa pedir ajuda. Mais do que tudo isso, é ensinar a criança aonde ela não pode ser tocada, quais são os limites que o outro tem que ter com ela, o que que ela deve fazer, a quem ela deve confiar e procurar caso isso aconteça. Então, não é só ensinar a criança a gritar e sair correndo, mas se caso você não conseguir fugir dessa situação, imediatamente conte para a mamãe, conte para o papai. Se você não puder fazer nada, nós vamos fazer por você. Se mostrar ali junto com aquela criança para ela poder saber que ela não está sozinha. Numa outra live que a gente fez com a Carol Arcari, ela comentou sobre isso também, né? Alguns profissionais falam que criança deve sair correndo e gritando. Essa seria a melhor reação mesmo? Bom, como a doutora Mirelle comentou, cada pai vai direcionar de uma maneira. Eu aqui em casa, é que eu ensino meus filhos, como eu falei da outra vez, o que pode ser feito e o que não pode ser feito nas genitálias, né? Deles, não só nas genitálias, mas no ânus também. E caso aconteça, para morder a pessoa, sair gritando e pedindo socorro e logo depois vir falar com a mamãe. Eu procedo dessa maneira, mas cada pai vai ensinar de uma forma, né? Depende do diálogo, né, entre pai e criança, né? E você deixar claro para a criança que ela não vai apanhar nesses casos, que ela não vai ser culpada nesses casos. Uhum.
idade vai ter um tipo de linguagem, né, a ser abordada. Ótimo, sou lésbica e me identifico desde criança assim e sempre tive afeto pelo homem. Já ouvi pessoas querendo pôr na minha cabeça por culpa de traumas da infância. Isso é um outro tabu. Esse daí é um outro tabu sobre o homossexualismo. Isso daí a gente tem que Cada quebrar. um busca uma explicação, né? Então, a gente respeita, a gente acolhe. Quando uma pessoa me procura para fazer um acompanhamento, para mim não importa se ela gosta de homem, de mulher, se ela não gosta de nada ou se ela gosta de tudo. Para mim, eu olho ela como um ser humano, que precisa de ajuda independente do que ela gosta ou não gosta. Então, eu acho que essa questão da gente. Pessoal, né? Isso é uma opção de cada pessoa, né? Sim, E tem que sim, com ser certeza. tal. Gente, obrigada, viu, por estar aqui com a gente de novo. Foi um prazer. Quem tiver alguma dúvida pode seguir a gente no Instagram, procurar a gente por direct. A gente vai estar tentando ajudar vocês na medida do possível. O que a gente souber, a gente vai estar tentando ajudar. O que a gente não souber, a gente vai encaminhar para quem sabe. Foi muito bom estar com vocês. Minha bio, tá? Para quem quiser participar do link do grupo, tá na minha bio. E a doutora Mirelle tá lá como voluntária para responder algumas questões, alguns questionamentos também, mas pode ser feito tanto pelo Instagram dela, né, que ela tá aberta, e pelo meu aqui também, que eu posso passar para ela também. Queria agradecer a presença de todo mundo, principalmente a doutora Mirelle por ter vindo aqui de novo, ter feito essa live. Dessa vez vai ficar salva, se Deus quiser, e tudo vai dar certo. Obrigada. Amém. Eu que agradeço pelo convite e o que precisar, conte comigo. Você é um exemplo para mim de coragem e que Deus possa abençoar a sua vida para você se entusiasmar